Oi, pessoal. A gente vai falar hoje da primeira parte do assunto dependência linear. E a gente vai começar considerando uma sequência de vetores, um N, de um espaço vetorial V, e vai dizer que essa sequência é linearmente dependente, e vamos escrever LI simplesmente, ou maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, se a combinação linear, que a gente chama de combinação linear trivial, ou seja, a gente faz uma combinação linear igual a zero, ela só for satisfeita quando esses coeficientes todos são zero, tá? Então, todos os alfas I são zero para todo I. Tá bom, então a gente pode fazer algumas considerações. É claro que, se todos os alfa Is forem zero, é verdade que essa igualdade vale. Por quê? Por exemplo, se o alfa 1 é zero, alfa 1 vezes o 1 dá o vetor nulo zero. E assim por diante, até o alfa n ser zero, o alfa n vezes o n é zero, vetor, e a soma de todos os vetores, que são iguais aqui, nulo, dá o nulo. Só que a recíproca dessa implicação, ou seja, a implicação contrária aqui, daqui para cá, não é sempre verdade. Por exemplo, se a gente pegar no R2, a gente pode observar que o 0, 0 pode ser escrito como 1 do 1, 1 e 1 do menos 1, menos 1. Tá bom, então a noção de independência linear para uma sequência equivale a dizer o quê? Que se a gente tiver um coeficiente, pelo menos não nulo, então, quando a gente fizer uma combinação linear, nunca vai dar zero, tá? Agora vamos considerar o seguinte, você já vê um espaço vetorial e vetores o 1, o n nesse V, e o 1, o n vai ser LI, então eu vou dizer que o conjunto dos vetores o 1, o n também é LI, tá? Então uma coisa é a sequência de cada um dos vetores, né? O conjunto deles serem LI, e outra coisa então eu escrevo no singular ou no plural, dependendo se esses vetores são LI e o conjunto desses vetores é LI, tá bom? Beleza. Os vetores U1 e N serão ditos linearmente dependentes, e aí eu vou escrever LD para simplificar, ou maiúsculo ou minúsculo, se eles não forem LI, tá? Então, se não forem LI, eu tenho vetores que são LD. E se o conjunto não for LI, ele vai ser LD. Então, o 1, o N será uma sequência LD se existirem escalares não todos nulos, de forma que essa igualdade seja verdade. Por quê? Porque na situação de LI, eu preciso que todos os escalares sejam nulos, mas na situação de LD, basta que um deles, pelo menos, não seja nulo. Se tiver mais um não nulo, tudo bem, mas basta que um não seja nulo, e aí eu tenho a situação de LD. Então, vamos ver exemplos práticos. A gente pega um espaço vetorial e vamos dizer que essa bolinha aqui é o seu elemento neutro. E aí, vamos verificar que esse conjunto com o neutro aqui é uma sequência LD dentro do nosso espaço vetorial V. Basta a gente observar que isso aqui é verdade, olha. Um escalar não nulo eu consigo colocar aqui, e aqui o restante dos outros nulos, e eu observo que isso dá o vetor nulo nosso aqui, que a gente está considerando. Então, ele está aparecendo aqui e está aparecendo aqui, né, como nosso vetor. Isso é verdade, essa igualdade é verdade. E a gente observa que a gente consegue pelo menos um escalar não nulo, que é esse 1 aqui que aparece primeiro. Portanto, a sequência dos vetores que estão aqui nessa igualdade, ela é uma sequência LD, necessariamente.
tá? Porque a gente encontrou um coeficiente aqui, a gente consegue colocar um coeficiente não nulo. Agora aqui, verifica que esse conjunto aqui, dessas triplas no R3, é um conjunto LI. Tá bom, então a gente precisa encontrar soluções alfa, beta e gama dessa igualdade. Então nós vamos colocar coeficientes multiplicando cada um dos vetores do S e igualar a zero, ao vetor nulo, que é o 0, 0, 0, certo? Isso, mas encontrar uma solução para esse sistema equivale a gente resolver isso aqui, certo? Esse sisteminha, que vai dar, quando a gente vê aqui alfa igual a zero, substitui o alfa igual a zero, então beta igual a zero, substitui alfa e beta igual a zero, nosso gama igual a zero. Ficou fácil de ver, então, que possui só essa solução, onde os três coeficientes são zero. Com isso, então, a gente não consegue encontrar um coeficiente não nulo. Todos os coeficientes dessa igualdade têm que ser necessariamente nulos, ou seja, o alfa, o beta e o gama. Portanto, essa sequência de vetores aqui é uma sequência LI, ou seja, linearmente independente. Outro exemplo, vamos pegar essas matrizes aqui e mostrar que elas são LD no espaço das matrizes 2 por 2 com entradas reais. Basta a gente procurar, então, solução para essa igualdade aqui. A gente vai fazer combinação linear dessas matrizes que foram dadas aqui em cima e igualar o vetor nulo do espaço vetorial em questão, que no nosso caso é o M2 aqui. Então, o vetor nulo no M2 é essa matriz 2 por 2 que tem zero em todas as entradas aqui, certo? Então, quando a gente procurar soluções disso, o que a gente vai ver? A gente vai ver que, na verdade, a gente quer procurar soluções dessa igualdade, né? A gente está fazendo aqui, ó, alfa vezes 1, o alfa multiplica com esse 1, o beta multiplica com esse 1, né? Eu estou fazendo multiplicação de escalar por matrizes, né? E o gama entra lá também. Então, e aí, dessa igualdade de matrizes, o que eu obtenho? Aqui a gente consegue ver, vamos para o outro slide. Dessa igualdade de matrizes, olha, alfa mais beta é zero. Portanto, alfa é menos beta. Aqui eu tenho a mesma coisa. E aqui eu tenho beta mais gama, dá esse zero aqui. Portanto, beta é menos gama. Mas beta também é menos alfa, né? Então, alfa é igual a gama, que é igual a menos beta, certo? Ok, então a gente tem uma dependência desses escalares aqui, né? E a gente, colocando valores para um deles, a gente obtém o valor dos outros. Por exemplo, se eu tomar alfa igual a 1, eu consigo beta igual a menos 1 e gama igual a 1. E esse trio de escalares não nulos satisfaz aquela igualdade. Então, eu estou encontrando escalares não nulos que satisfazem aquela igualdade, ou seja, vai me dar que as três matrizes azuis são sim LD, certo? Você poderia me perguntar, poderia ter pego alfa igual a zero? Aí o gama e o beta iam ser igual a zero? Não é isso que você quer encontrar, certo? Você quer ver se você consegue forçar a barra e achar algum escalar não nulo. Então, você vai colocar um valor para um deles, atribuir o valor para um deles para obter os outros. E você consegue mostrar. Se você não conseguir mostrar, ou seja, a única possibilidade é o alfa igual a zero, o beta igual a zero e o gama igual a zero, nesse caso daria sim, mas não é o caso aqui. A gente consegue encontrar uma situação onde pelo menos um dos coeficientes disso aqui, ou seja, alfa, beta e gama, um deles pelo menos é não nulo. A gente consegue encontrar isso. Portanto, essas matrizes são ditas LD. Agora, vamos mostrar que as funções cosseno e seno são LI no C1 de RR.
ou seja, o espaço das funções contínuas de R em R com derivada primeira contínua. Bom, a gente sabe que se eu chamar, por exemplo, f de x, o cosseno de x, e g de x, o seno de x, elas são definidas para todos os x em R, certo? Então, eu vou fazer uma combinação linear delas que precisa valer para todos os x's. Se precisa valer para todos os x's, em particular, eu vou tomar algum específico, porque eu quero verificar se esse alfa e se esse beta aqui, eles vão precisar ser necessariamente zero ou não. Então, em particular, para o x igual a zero, quando eu tomar x igual a zero, eu vou ter cosseno de zero. Quanto é cosseno de zero? 1. E o seno de zero? É zero. Então, essa parte se anula. Necessariamente, então, eu vou ter alfa vezes o cosseno de zero, que deu 1. Então, alfa vezes 1 está dando zero, porque essa parte se anulou. Necessariamente, então, o alfa tem que ser zero. Da mesma forma, então, se eu tomar o x como sendo π sobre 2, agora é o cosseno de x que se anula e o seno de x é 1, forçando o beta a ser zero. Com isso, o que a gente tem? Os possíveis valores para os escalares alfa e beta, com x variando nos reais, são necessariamente alfa igual a zero e beta igual a zero, o que vai dar para a gente a situação de LI, entre os vetores do C1, que são o G, e o F, que são o cosseno e o seno, na nossa questão aqui. Ok, mas agora vamos modificar esse exercício e considerar as seguintes três funções, cosseno quadrado, seno quadrado e 1, e mostrar que elas são LD no C1, tá? O que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro notar, eu vou escrever a função 1 assim, dessa forma, vai ser o meu f de x, que é 1 para todo x, beleza? Ela, obviamente, é uma função que pertence ao espaço vetorial das funções contínuas com derivada primeira contínua. E eu observo que eu tenho essa combinação linear e ela vale para todo x. Por quê? Porque cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado a gente sabe que é 1. Então a gente consegue escrever isso vale para todo x. Portanto, eu encontrei coeficientes, não todos nulos, esses em vermelho, de forma que vai fazer com que essa sequência aqui seja uma sequência LD dentro do C1. Então, as funções acima são LD, pois existem escalares, não todos nulos, que satisfazem a combinação nula, que é essa combinação que se iguala a zero. Beleza, agora vamos considerar, então, três vetores no R3, o 1, o 2, o 3, e esse exemplo aqui vai ser para a gente ter uma técnica de determinar se três vetores no R3 são LI ou LD. Encontre uma condição necessária e suficiente para que os vetores sejam LI. Então, os vetores acima vão ser LI, C e somente C. Eu fizer uma combinação linear deles igualar a zero, e daí necessariamente o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3 tem que ser zero, certo? Então, vai ter que ter essa igualdade, vai ter que ter solução nula, que é a solução trivial, onde todos os coeficientes vão ser zero. Tá bom, mas isso equivale a dizer, se a gente colocar aqui o 1 como sendo x1, y1, z1, e a mesma coisa para o 2, para o z2, e depois, quando a gente tem essa questão, lembrando que esse cara daqui é o vetor nulo no R3, então ele é o 0, 0, 0, certo? E aí, quando você tem igualdades de triplas, você iguala as coordenadas, certo? Então, 0, 0, 0 aqui. Então, o que você teria? Você teria essas três igualdades. Só que você resolver esse sistema é a mesma coisa que você identificar o que acontece com essa matriz aqui. Então, para esse sistema ter solução única, você precisa que o determinante dessa matriz seja diferente de zero.
E é isso então, na verdade, que a gente vai ter, porque se a gente observar aqui, ó, o vetor coluna aqui, o primeiro vetor coluna dessa matriz, são os coeficientes do nosso vetor U1. E assim por diante. Esses aqui são os coeficientes do 2 e esses coeficientes do 3. E valeria a mesma coisa se a gente pensasse em vetores linha, tá? Então eu estou fazendo essa observação aqui, e analogamente vale se para essa questão do U1, U2, U3 estarem como linha, porque isso é propriedade de determinante, né? Propriedade de determinante na transposta da matriz. Beleza, então, essa é uma questão para a gente saber se vetores, assim, 3 vetores no R3 são LI ou LD. Mas isso vocês já sabiam de geometria analítica, hein? E com isso a gente termina a nossa aula de hoje.